Psicologia todo dia, em todo lugar. Um projeto do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo para conhecer melhor a realidade da profissão e de seus profissionais. Psicólogas e psicólogos, estudantes, pesquisadores, gestores, outros profissionais, usuários, pessoas de todos os cantos de São Paulo têm mandado vídeos onde contam um pouco de sua prática, sua vida e de sua relação com a psicologia. Agora o projeto chega a um novo momento. Uma caravana do CRP está percorrendo o estado, indo conhecer em loco as várias faces e inserções da psicologia, em busca de uma psicologia vibrante, inovadora, da psicologia dos novos tempos, de uma nova realidade. Uma psicologia que se inventa e se reinventa a todo momento, todo dia e em todo lugar. Minha tarefa tem sido levar para dentro da rede de saúde, não só dos psicólogos, mas de todos os profissionais de saúde, que o trabalho é um determinante social de saúde. E ele pode ser um promotor de saúde, como ele pode também ser deletério à saúde. Tudo medido, pesado, contado. Não pode haver falha. E assim, chegamos vitoriosos à mais avançada etapa de desenvolvimento. A produção em larga escala e o aproveitamento de nossas riquezas naturais, transformadas pela nossa capacidade técnica em produtos que significam riqueza e civilização. São Bernardo do Campo é quase um sinônimo do trabalho operário. Epicentro do sindicalismo brasileiro, berço da indústria automobilística, por aqui não faltam exemplos de adoecimento por causa do trabalho. Eliane Pintor é uma psicóloga que cresceu em meio a esse mundo conflituoso do trabalho. Desde que se formou no final dos anos 80, optou por atuar na saúde pública. E em 2004 começou a trabalhar no Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, em Diadema. Hoje é gerente do Sereste de São Bernardo. Eu fiquei esses 10 anos na saúde do trabalhador com a questão de saúde mental e trabalho em Diadema. Então eles precisavam de uma psicóloga, primeiramente para cuidar das pessoas que tinham dor crônica, que tinham o problema de lesões por esforços repetitivos e acabavam tendo um quadro depressivo. E eu comecei muito por essa via, né, fazendo grupo, atendimento. E depois começaram a surgir as demandas, que eram as demandas de adoecimento mental por causa do trabalho. Porque a lerdorte, assim, era um transtorno mental, causa um transtorno mental secundário, né, em decorrência das limitações, desse luto, né, pelo membro que já não funciona mais, etc. Então a pessoa desenvolve um quadro depressivo, ansioso. Mas começaram a surgir, então, os casos que eram, assim, transtornos mentais decorrentes da situação de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar nessa perspectiva. O que na empresa fazia as pessoas adoecerem mentalmente? O que a gente percebe enquanto CRP, né, até quando a gente faz eventos e ações que estão incluídas a saúde do trabalhador, e aí a gente faz parceria, é que as pessoas desconhecem tanto a categoria quanto a sociedade. Então, para que serve este lugar que você trabalha, que você está falando, né? Como que vocês recebem as pessoas aqui? Como que vocês fazem notificação? Como que se dá esse processo? O Sereste é uma linha do SUS, né, de cuidado à saúde do trabalhador. Ele também nasce das lutas dos trabalhadores, do sindicato, dos médicos sanitaristas. Então foi lá na conferência de 86 que foi indicado o SUS e foi indicado a saúde do trabalhador. Na Lei 8080 vem bem descrita as ações em termos de saúde do trabalhador. A psicologia para dentro disso, né, é que eu acho que foi engatinhando nesse contexto, porque acho que com a lerdorte veio muito mais, né, o papel da psicologia, e agora com essa reestruturação produtiva do trabalho, tem se intensificado essa demanda, então as pessoas têm que recorrer. Então, o que a gente tem tentado dentro da psicologia é fazer uma conscientização da própria categoria de que esse espaço de trabalho é um espaço que precisa ser olhado, entendido. Eu me formei lá em 86 e eu não tinha nada disso, né, gente? Eu tinha que era psicologia organizacional e ponto. E dela eu queria distância. Então, hoje os alunos então têm vindo
né? Já com essa ideia da psicologia do trabalho, do que eles podem fazer, como que eles podem pensar essa atuação. Eu acho que é um campo importante. Como a gente está vendo aqui, a gente queria saber como que funciona a dinâmica aqui em relação à saúde dos funcionários. Tá. Qual que é o trabalho do psicólogo aqui dentro da saúde mental e também se há uma prevenção na saúde física. Nós somos uma equipe de 15 profissionais. Então, essa equipe, ela se divide em algumas funções. Os que são técnicos e fazem vigilância, eles vão todo dia, manhã e tarde, inspecionar ambientes de trabalho. Então, eles têm uma diversificação desse universo, porque eles podem ir metalúrgica, ramo químico, da borracha, supermercado, né? Outros profissionais, além de fazer a vigilância, fazem uma outra parte que a gente chama de assistência. Ali na nossa recepção, onde vocês entraram, a gente recebe os trabalhadores que vêm constatar se a doença deles tem alguma relação com o trabalho. Então, médico, a psicóloga, e a enfermeira fazem acolhimento. Para fechar o nexo mesmo é médico e psicólogo. Para fazer acolhimento faz o assistente social, a enfermeira, a psicóloga. Estava indo trabalhar, eu passei numa viela que tem uns degraus. Aí eu, como era de madrugada e o medo de descer, aí desci e não vi o último degrau, né? A senhora trabalha numa empresa de limpeza terceirizada. O médico do pronto-socorro central falava que o meu pé estava quebrado no dia que eu levei o tombo, quebrei próximo dos dedos do pé. E o médico da empresa examinou meu pé, deu o exame para ele, o exame do raio-x, com a carta do médico do pronto-socorro do atestado. Aí ele falou, olhou para mim, olhou o pé, só que estava inchado. Ele falou, isso aí não é nada não, isso aí. Vou ligar para a empresa te passar um sapato, que número você calça? Vou dar um sapato maior para você trabalhar, que você tá hábito. Do dia 19, pé quebrado. Mesmo com o pé quebrado. Aí dia 8 eu passei no pronto-socorro central, que eu não tava aguentando mais de dor, chorando, cheguei no pronto-socorro, falei, doutor, não aguenta mais meu pé. Desde dezembro, meu pé tá assim, tá ficando mais roxo ainda. E eu tô trabalhando, aí o médico, acho que era o mesmo, ele falou, como a senhora tá trabalhando? Eu não já falei, não dei atestado pra senhora, não já abriu o CAD? Eu falei, abri. Você não passou com o médico da empresa? Eu passei, mas o médico mandou voltar a trabalhar. Ele falou, não, você não estava apto a trabalhar. E a senhora está procurando a psicóloga por quê? E quando eu cheguei no UBS do União, cheguei chorando para a médica. E eu tô com medo de voltar lá. E acho que eu nem quero mais voltar para lá, porque eles vão me humilhar mais ainda. E se eu fui lá no RH, falei do meu problema, eles não resolveram, eu tinha que procurar uma solução. E eu procurei aqui porque achei seguro, né? Eu falei, tô dando um ato de confiança neles, né? Então é um começo, né? Não sei se vai resolver, eu espero que resolva, né? A gente tem que aprofundar bem essa escuta para depois começar a ver qual que é o segundo passo, né? E isso significa você não violentar novamente a pessoa, porque ela precisa agora alguém que em quem ela possa confiar e dizer, olha, aconteceu isso e eu tô achando que é um absurdo. Isso pode acontecer com alguém? Né? Em outras palavras, ela só te perguntando isso. Você vai dizer, não, não pode, não é digno. Alguma coisa vai ter que ser feita, né? Então amanhã a senhora vem, traz os papéis todos e ele atende a senhora nessa parte legal e aí a gente discute o caso que pode fazer para a senhora, tudo bem? Tudo bem, então. Obrigada, dona Antônia. Obrigada, desculpa. As pessoas quando chegam aqui, elas não têm menor noção. Para elas são falidas, porque elas são incompetentes. Então, e por quê? Porque o perfil dessas pessoas são pessoas extremamente perfeccionistas, são pessoas que querem fazer tudo perfeito, são pessoas que têm uma moral muito acirrada, né? Essas que adoecem. Por isso que elas chegam aqui em frangalhos, né? Então, a primeira coisa que eu mostro é falar, olha, isso é uma situação da forma da organização do trabalho que nós estamos vivendo, né? E algumas pessoas caem nessa armadilha e ficam desse jeito. E quem cai nessa armadilha, eu até leio para elas no livro, são as pessoas que mais se dedicam ao trabalho. E elas vêm, muita questão ética mesmo fraturada, sabe? Então, eu atendi outro dia um moço jovem, ele é comprador de empresa. E uma das fraturas éticas dele é que a empresa tem vários CNPJs, tudo falso. Então ele tinha que mentir. E ele tá dando a palestra, ele não tá acostumado com isso, é um menino, sabe, bom,
que honesto, ele só quer trabalhar. Ele não, e hoje não é só o trabalho, né? Tem todas essas burlar, né? Para ter o máximo de lucro, para ter o máximo de gente. Então, são coisas muito adoecedoras, né? Porque chega uma hora que você está com um conflito tão grande que você não consegue ficar perto das pessoas que você ama, porque você tem vergonha. Mas você não sabe que é vergonha ainda, você só sente um mal-estar, né? E você só quer ficar sozinho. Porque todo mundo acha que é frescura, né? Quando você tem, assim, esses sintomas de depressão, você trabalha com as pessoas esgotadas, com muita pressão, né, em cima de você. E isso foi me adoecendo, porque existe essa cobrança também. Então, quer dizer, é uma chefia que cobra você. Você tem também os acompanhantes, os familiares, que também acabam em cima de você, exigindo muito de você. Então, é muita cobrança, né? E você não é valorizado em nenhum momento. Quer dizer, isso a gente já sabe, né? Nunca se tem valor. Mas é muito mais desvalorizado, pelo menos assim eu me senti. Então isso foi me desgastando, foi onde eu fiquei doente, né? Acabei tendo esse esgotamento, que eles falam profissional, né? E fiquei afastada durante 1 ano. Essa é a parte, eu acho, da psicologia, de buscar onde nasceu, o que acontece, o que está por trás daquela dor. Porque quando você tem uma dor emocional, a dor física ela é muito potencializada, né? Porque você tem essa indignação dentro de você, sentimento de injustiça, e isso, a situação fica potencializada. A Lu ajudou bastante, né? Por exemplo, ano passado eu acabei procurando uma outra atividade, né? Ela sempre perguntava o que eu gostava de fazer. Aí eu acabei fazendo os biscoitos decorados pro final de ano, né? Assim, fazendo outra atividade assim que eu procurando fazer coisas que eu gostasse, né? E foi tudo ela, ficou me motivando, incentivando. Então foi muito bom. É muito bom ter apoio psicológico. Assim, tô bem, assim, né? É bem melhor que antes, né? Ainda estou bem aquela, assim, mas estou bem melhor. Você tem que partir desse âmbito do pessoal exclusivo, né? Porque eu estou aqui atendendo um paciente, aí eu tenho um âmbito que eu posso atuar com ele, né? De tanto dar um suporte, fortalecê-lo egoicamente para que ele possa fazer a sua luta, etc e tal. Mas tem uma outra fronteira que realmente é um campo maior, que às vezes você, por exemplo, se eu sou uma psicóloga que sou autoridade sanitária, eu preciso reconhecer o risco no ambiente de trabalho, eu preciso talvez autuar uma empresa, eu preciso ser firme naquilo que eu estou falando, eu preciso ter argumentos convincentes na hora e eu preciso debater numa área de conflito. Isso pode envolver que você tenha que fazer articulações com outros setores, né? Por exemplo, hoje de manhã eu vim de uma reunião do CREAS, né? Que é um lugar que congrega os assistentes sociais e tal. E eles acharam que, olha, é importante que você venha para conversar com a nossa equipe, porque muita gente que é violentada pelo trabalho passa por aqui. Nossa equipe, por exemplo, não tem essa formação. Então, poder articular com outros setores, né, enxergar onde pode estar o nosso público, esse trabalho que a gente faz em todas as UBS. Então você precisa sair um pouco desse lugar que é você e o paciente, ou você às vezes um pequeno grupo. Nós, como estudantes de psicologia, não tem a dimensão do tamanho. A gente vai descobrindo, né, as coisas com o passar das aulas. Nossa, tem tal atuação, não sabia. Essa, inclusive, eu também não sabia, a gente ficou sabendo agora, né? Você delimita, me parece, na sua teoria e na sua prática, 2 campos distintos: saúde do trabalhador e psicologia organizacional do trabalho. Cada qual com seus pressupostos, seus instrumentos, suas ferramentas. Campos distintos. Exato. Por isso há uma certa dificuldade e talvez até por uma certa incompreensão hoje um psicólogo, saúde do trabalhador, atuar dentro de uma estrutura organizacional. Exato. Porque muitas vezes ele é tolhido, né, de fazer. Porque, olha, então no apoio matricial, para vocês terem uma ideia, a gente vai então conversar e a gente busca a demanda. O que está aparecendo aqui na demanda de vocês relativo à questão do trabalho? Então apareceu em várias UBSs uma empresa de telemarketing da região, cujas gestantes não podem ir ao banheiro. Lá o problema é transtorno mental e Lerdort. Então a gente começou a ouvir. Uma médica falou, olha, tem muito otite de repetição nessa empresa também, então tinha que ver a questão dos headsets. Bom, aí a gente vai fazer uma inspeção lá.
Obviamente, você vai olhar a parte ergonômica, o conforto, iluminação, né? A temperatura, a mobília, tudo isso. Agora, aquilo que é objetivo que você pode. Só que o nosso campo, que são os riscos psicossociais, são aqueles que não vão ser vistos. Né? Mesmo que haja assédio moral, ninguém é doido de começar a xingar alguém na nossa frente, né? Então, a gente recebe essas queixas todas, a gente tem que pensar um modo de intervir. Isso tem sido também um grande desafio, porque vigilância sanitária foi feita a vida inteira, vamos dizer assim, tem um histórico já no Brasil, né? Só que vigilância em saúde mental, todo mundo quer saber como é que faz, e a gente também não sabia e não tinha modelo. A gente está desenvolvendo métodos, às vezes a gente faz isso. Quando é uma empresa menor, o Sereste, ele pode não, é uma atribuição dele fiscalizar ambientes de trabalho. Então a gente fiscaliza o ambiente, a gente vai lá e dá uma olhada em tudo, e muitas vezes a gente destaca trabalhadores de certos setores, fala, olha, eu quero 5 desse setor, 10 do outro, 3 do outro, para passar no Sereste. Quando vem passar no Sereste, então a gente pode fazer uma conversa individualizada, né, e sigilosa, e dizer, olha, eu preciso que você me diga tudo o que acontece, que você acha bom. E se você já tem uma ideia, um panorama do que está acontecendo, você vai abordar esses assuntos. O assédio moral, por exemplo, a gente vai detectar, nem tudo é assédio moral, existe violência psicológica que não é assédio moral. Para ser assédio moral tem que ser uma coisa repetitiva, intencional, né? Quais são os desafios deste campo, psicologia, saúde do trabalhador, para aqueles que chegam agora? Eu acho que nós não homogeneizamos ainda essa visão da importância do trabalho, né, em todas as categorias profissionais. Na psicologia, então, acho que é isso, tem que incorporar na anamnese psicológica a história do trabalho da pessoa. Essa questão da gente, que a Camila apontou, né, quando que os profissionais liberais, aqueles que estão em consultório, vão fazer a ligação com o SUS, com os serviços que tem, né, e vão passar a enxergar isso também. A questão da vigilância em saúde do trabalhador, que hoje é um nó ainda para o Ministério da Saúde, né, que a gente já fez algumas reuniões no sentido de conseguir, talvez, traçar, delinear um caminho de vigilância em saúde mental, que eu quero dizer, né? Eu acho que eu não me expressei erradamente. Vigilância em saúde mental dentro da saúde do trabalhador. Então, esse é um campo que ainda não está... As pessoas estão fazendo tentativa de ensaio e erro. Dentro da psicologia, eu escolhi um ramo, que eu queria ir para a saúde pública. E dentro da saúde pública, eu fiz coisas que eu acho interessantes, né? Que eu aprendi muito, né, com o público que eu atendi, eu me fortaleci muito com eles, né? E aí eu pude escrever, pude fazer o meu mestrado, né? Enfim, publicar algumas coisas. E aí eu vim para o mundo do trabalho, que também para mim foi um outro achado, uma coisa muito importante, né? Eu tenho prazer em servir, eu acho que é melhor servir do que ser servido. Eu acho que eu posso servir de alguma maneira e servir com o que eu aprendi, né? Então eu gosto do que eu faço, eu estou feliz, eu estou satisfeita se eu parar hoje, né? Eu acho que eu fiz coisas que me acrescentaram, né? Que teve talvez uma recíproca, né, que a gente pôde encontrar com as pessoas, foram vários encontros humanos e que nos modificaram. A caravana do CRP deixa São Bernardo e continua rodando o estado de São Paulo, em busca da psicologia, todo dia, em todo lugar.